gente está falando de símbolo, não existe uma maneira certa e uma maneira errada de interpretar. Então, o que eu trago aqui é a minha sugestão, foi a minha leitura desses símbolos, né? Desses processos psíquicos que eu tentei traduzir ali para as cartas. Você pode olhar de outra maneira. Você pode usar o meu simbolismo e ver além, e ver outras coisas, e ver novas coisas, e ver possibilidades diferentes. Isso não está errado. O símbolo permite, né? Essa é a natureza simbólica. Então, o repertório individual de cada um também é muito valioso para a sua tradução, tá? Mediunidade tem a ver com a leitura de tarô? Só se você quiser que tenha, né? Então, eu entendo a mediunidade como uma faculdade psíquica que todo mundo tem. O que diferencia um médium de um não médium é a escolha do médium por explorar esse aspecto psíquico dele. Só isso. Ele não nasceu com um talento que você não tem. Ele nasceu mais desenvolvido. Isso não significa que você não possa desenvolver, tá? De qualquer maneira, a leitura oracular não depende de mediunidade. Aí fica muito a critério da pessoa trabalhar com a tradução simbólica e a mediunidade juntas, né? Mas pode acontecer também de inconscientemente a gente despertar faculdades psíquicas que tornam a gente mais sensível. Mas não é necessário, entende? Não é uma condição para se trabalhar com tarô ou com qualquer leitura de cartas. O que a gente vai desenvolver de função psicológica aqui, que é um tipo de inteligência, é um tipo de percepção de mundo, é a intuição. Então, o contato com um símbolo, ele estimula, ele é uma maneira de alimentar a bonequinha no bolso da Vasalisa. Ele é uma maneira de estimular o seu inconsciente na... Sabe aquele pessoal do Divertidamente? Vocês viram esse filme da Disney? Essa animação maravilhosa. Então, tem um pessoal aqui trabalhando na construção, no roteiro, na produção dos seus sonhos noturnos. Então, quando a gente trabalha com o símbolo, que é exatamente a linguagem que a galera dos sonhos, os trabalhadores psíquicos usam dessas ferramentas para criar as imagens, eu estou dando mais material, né, para eles trabalharem. Eu vou aumentando meu repertório simbólico. E aí os meus sonhos ficam... eles começam a se comunicar de uma maneira diferente. Eles podem ficar... posso começar a ter mais memória deles. Eu posso começar a entender eles melhor, né? Isso sempre, eu sempre falo, se você consegue fazer uma leitura de tarô, você consegue interpretar o seu sonho. Lembra que a ideia não é esgotar as possibilidades de interpretação, mas você consegue ter acesso a uma camada mais profunda de informação. Sim. Então, a gente está abrindo mão do racional, do linear, do lógico. A gente está servindo o não racional, que é uma das tarefas da Vasalisa na casa da Baba Yaga, certo? Então, a intuição é uma função psíquica e ela foi categorizada, né, classificada pelo Jung como um tipo psicológico, né? Então, ela é a capacidade de ter um conhecimento. Eu sei. Por que eu sei? Porque não tem explicação, mas eu sei. Depois eu descubro que o que eu sei é real, é verdadeiro. Então vamos supor que eu não sei o que é complexo. Nunca li um livro sobre complexo, mas li outros livros e fazendo a associação de um significado, um conceito com outro, eu entendi o que era complexo. E aí depois eu cheguei num artigo científico que comprovava que a minha associação, minha costura estava correta. É mais ou menos assim que a intuição funciona, né?
ela é o farejar. Então, eu estou sentindo o cheiro de que essa parada vai acontecer. Estou prevendo isso. Isso é um tipo de percepção de mundo mesmo, né? É um conhecimento. Sabe aquela que sabe? Ela sabe porque ela sabe. Porque ela é a conexão com esse conhecimento intuitivo. O Jung tem um exemplo que é quando eu tô andando na rua e lá na frente, bem lá na frente tem uma esquina e eu consigo ver o que está virando a esquina antes de chegar lá. É esse o conhecimento intuitivo. Ele é uma bola de cristal, ele é o seu oráculo pessoal, né? Então lembra, a bonequinha ela vai falar para a Vasalisa qual é a curva certa a virar, sem saber como, ela sabe. Ela sabe porque sabe. A intuição é o ver além, é o ver por trás. Então, as pessoas que têm esse sentido mais desenvolvido, elas vão buscar fazer a tradução do invisível. Elas interpretam tudo. Elas leem o que está através. Então, um fato real está se apresentando aqui. Mas ela vê o que está para além desses fatos. Então, fachadas não se sustentam, né? Tipo, ela percebe. É a percepção, é a leitura do que não foi dito, né? É o conhecimento de que uma coisa é muito além do que parece, do que as aparências, entendeu? A gente consegue acessar melhor esse conhecimento quando a nossa mente está organizada, né? Lembra que uma das tarefas da Vasalisa é limpar a casa da Baba Yaga, lavar a roupa, limpar o chão, organizar o espaço psíquico, né? Já que a casa é a estrutura psíquica, eu tenho que abrir espaço. Abrir espaço é afastar também esses pensamentos, que é a racionalização de tudo, na tentativa de um controle. A intuição você não tem um controle, não. Como a intuição não é lógica, ela parece algo muito fora de controle. A gente até começa a desconfiar, né? Até porque a gente foi ensinada a desconfiar. Então, percebe que a intuição, ela não é um poder paranormal exclusivo de algumas pessoas. Ela é uma capacidade disponível para todo mundo. E ela é como um músculo que, se não for exercitado, atrofia. A ideia é a gente trabalhar com todas as nossas possibilidades de percepção. Então, a intuição não vai ser melhor do que o pensamento racional, lógico e linear, entende? Ela é um complemento. Então, ela expande as possibilidades de visão e de conhecimento quando eu tenho tanto pensamento lógico quanto a devoção ao que não é racional. Então, a consulente me traz uma informação, eu estou usando ali do meu pensamento, porque eu preciso fazer uma associação entre o discurso dela, né, que está ali alinhado com fatos, com as verdades que ela está vivendo. Então, eu estou usando a minha lógica, né, aqui na leitura, para unir a intuição, que é aquilo que pode, às vezes, estar apresentando coisas que não tem a ver com os fatos que ela está trazendo para mim. Veja bem. Então, pode ter uma contradição aqui, e uma coisa não exclui a outra. Né? São duas verdades diferentes. Então, eu consegui ver além do que ela está me falando e do que ela pode reconhecer naquele momento, usando duas funções diferentes. Aí, a minha percepção de sensação vai me vai me permitir me conectar com a reação, né? Com a energia, com a postura, a atitude daquela consulente na minha frente, né? Que vai me direcionar essa sensação, né, daquilo que ela tá transmitindo e eu tô percebendo com os meus sentidos. Então, nossa, ela tá tendo uma reação terrível. Gente do céu, tipo, ela não vai
sustentar se eu aprofundar mais na leitura, se eu tirar mais cartas aqui. Eu sei se eu consigo ir além ou não, dependendo de como a consulente se apresenta. E aí eu vou usar os meus sentidos, né? A partir das expressões faciais, da tensão no maxilar, da tensão no olhar, na postura, né? Enfim, se eu devo dar sequência e a descida ao submundo ou não. Ou se a gente chegou ali no limite. E esse juízo, né, de valor, essa decisão que me faz me aprofundar ou não, é uma qualidade da função sentimento. Então, a gente falou aqui de pensamento, sentimento, sensação e intuição. Você entende que tudo isso é importante para a gente ter uma leitura completa e o mais responsável possível, mais dedicada e atenciosa, né, e cuidadosa possível? Então, cada uma dessas maneiras de perceber a vida, ela complementa a outra. E aí aquela pergunta que todo mundo faz quando a gente está falando de intuição, que é, Nath, como eu posso diferenciar a intuição de autossabotagem? Para começar, a intuição, ela não implica numa ação, tá? A intuição é um conhecimento. E um conhecimento, ele não implica numa atitude, numa ação na sequência, entendeu? E a autossabotagem, ela tá necessariamente ligada a uma ação, né? Porque ela vai ser uma determinada atitude, uma determinada postura num contexto, né? Numa relação, ela vai ser a maneira de comunicar, então ela implica no ato de. E o ego, ele pode ter muitas reações sabotadoras, né? Como ele é essa parte da psique, que é a ilha, que é o que a gente conhece sobre nós mesmos, o que define nossa identidade, o que nos define como pessoa que a gente tem consciência e conhecimento, esse é o ego. E ele tem a função de nos manter vivos, né? De garantir o meu espaço de individualidade. Só que o instinto de sobrevivência dele é tão importante, né? Que ele vai. Que ele tem algumas reações, que é a de controle e de apego. Então, o que ele conhece, o que é familiar e onde você pode sobreviver, ele vai te manter. Só que às vezes não é um lugar que você quer estar. É um lugar que você quer transcender. É um lugar que não tem mais a ver com você. A alma que vai te fazer tomar esse impulso rumo a um desconhecido, né? Um desconhecido que é perigoso, que tem riscos. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas aí então tem essa tensão entre esses dois opostos. A autossabotagem, às vezes, é uma maneira da gente se manter no mesmo lugar e evita o nosso crescimento, né? Por outro lado, tem essa função de proteção, né? Mas está associado ao controle, né? Então, toda vez que eu tomo conhecimento de algo que simplesmente sei, né, a partir da intuição ou a partir de qualquer outro sentido, função psicológica, eu descobri, tenho uma informação e necessariamente quero atuar diante daquilo, é uma maneira de controlar também, né? E controle é um mecanismo do ego, né? Para garantir que as coisas vão sair da maneira que eu espero, porque ele quer um desfecho específico. Não estou dizendo que isso é errado, só estou dizendo que também é uma maneira de autossabotagem. E eu digo mais, né? Se a nossa intuição é a nossa capacidade de farejar e de perceber antecipadamente, a gente vai saber quando tá rolando a autossabotagem. Mas, de novo, se eu estiver tentando evitar a todo custo a autossabotagem, todo dia, em tudo que eu faço, aí é de novo uma autossabotagem. Olha só, veja bem o círculo. Porque aí é um controle. Aí eu já entro no pensamento racional e lógico do ego de, tipo, vou pegar esse aspecto sabotador e não vou deixar ele acontecer porque eu estou super alerta. Só que estar super alerta também é não estar entregue. Tcharam! Né? E aí a gente vai ver depois, né, que
A sabotagem, ela é também um caminho de iniciação, né? Quando eu vivencio ela, e não existe uma vida que é livre completamente de autossabotagem. Porque o ego tá aí. O ego tá, todo mundo tem o ego bem presente. Felizmente também, né? Outra coisa que as pessoas costumam confundir muito com intuição é o instinto. E o instinto também, ele é uma ação, ele é um impulso. Então eu tenho um conhecimento e agir instintivamente. Então, intuição é o insight e o conhecimento, e o instinto é o impulso criado a partir desse insight e desse conhecimento, tá? Então, a intuição ela é um processo inconsciente. Às vezes ela é uma ideia súbita, às vezes ela é uma percepção repentina. Ela é um conhecimento que, pá, ganha luz, ganha consciência. Então é interessante. Então, o exercício que eu proponho é de consultar esse conhecimento não lógico, não racional e estimular ele, né, dando valor e confiando naquilo que ele está trazendo à tona. E aí, a sua intuição vai te guiar pelo melhor caminho sobre atuar ou não.